Boa tarde a todos. Hoje vamos iniciar nossa primeira aula sobre os 5 reinos. Na última aula nós vimos os 5 reinos, a classificação dos seres vivos, os 5 reinos, e dentro desses 5 reinos vamos ver um por um nas próximas aulas. E vamos iniciar com o reino Monera. Esse reino ele é um reino caracterizado por organismos procariontes, unicelulares e autótrofos ou heterótrofos. O grupo do Monera compreende com as bactérias e as cianobactérias, que são as águas azuis ou cianofícias. Aqui temos uma imagenzinha deles, de alguns seres que fazem parte desse reino, que são as bactérias e as cianobactérias. Os primeiros fósseis encontrados na natureza são de procariontes, microfósseis de cianobactérias, presentes na Austrália com 3,5 bilhões de anos, e também de bactérias na África do Sul, com a idade estimada em 3 bilhões e 100 milhões de anos. As bactérias são micro-organismos unicelulares, ou seja, eles possuem apenas uma célula, e que possuem entre os menores, mais simples e abundante organismo do planeta. A maioria não ultrapassa 1 micômetro. 1 micômetro na escala de centímetros e metros, ela é a milésima parte de 1 milímetro, ou seja, ela é 1000 vezes menor que 1 milímetro. 1 milímetro que a gente mede na régua. Elas são encontradas em grande diversidade de ambientes, como no solo, na água doce, no mar, no ar, na superfície e no interior dos organismos, e nos materiais em decomposição, principalmente. As bactérias, elas podem viver isoladamente ou construir agrupamentos coloniais em diversos formatos. De acordo com a forma que apresenta, recebem uma denominação específica. Tem os bacilos, que apresentam formas alongadas, os cocos, com formas esféricas, porém eles podem se associar, formando diversos tipos de colônias, que são os diplococos, os estafilococos, estreptococos, pneumococos e tétrade. Temos os espirelos, que apresentam uma forma de espiral. Para quem não sabe, espiral, temos como exemplo nosso caderno, o aramezinho do nosso caderno. Ele é uma representação de uma espiral. E temos também os vibrões, que é em formato de vírgula. Aqui temos mais ou menos uma imagem de como eles representam. É uma imagem fictícia, mais ou menos nesse exemplo, mais ou menos. Muitas bactérias são úteis ao homem, como o ácido acético, usado na fabricação de vinagre, os lactobacilos, usados na fabricação de iogurte, queijos e coalhadas, como também as que vivem no trato digestivo e produzem vitaminas essenciais à saúde.
Um ponto em relação às bactérias, uma curiosidade é que no nosso corpo humano, nós seres humanos, possuímos mais bactérias que células. Ou seja, a gente somos mais feitos de bactérias do que células mesmo. As bactérias decompositoras permitem a decomposição da matéria orgânica morta, colaborando na reciclagem de diversos elementos. As cianobactérias. Elas são organismos unicelulares que podem viver isoladamente ou em colônias. Elas medem apenas alguns micrômetros, só podendo ser visualizadas com a ajuda de um microscópio. Elas realizam fotossíntese, mas a clorofila não está organizada nos cloroplastos, como nas plantas, e sim dispersa no citoplasma, assim com outros pigmentos. Os formatos das cianobactérias variam entre esferas, bastões ou filamentos, e podem ser encontradas no solo úmido, na água doce e no mar. O acúmulo da matéria orgânica nesses ambientes favorece o aparecimento e desenvolvimento das cianobactérias, que se proliferam rapidamente, produzindo um fenômeno chamado eutrofização. Bom, aqui tem uma perguntazinha que é Monera ou eubactérias e arqueobactérias? Porque, segundo alguns cientistas, esse reino Monera ele sofre uma leve divisão, que são em eubactérias e arqueobactérias. É o seguinte, a classificação dos seres vivos mudou muito ao longo do tempo, e principalmente depois de que se conheceu mais a respeito da estrutura dos organismos, a origem e evolução das espécies. Importante notar que, dependendo do sistema de classificação adotado, o reino Monera atualmente é considerado por uns e desconsiderado por outros cientistas. Nesse caso, isso varia entre cientistas ou grupos de cientistas. E assim, esse reino Monera ele pode ser dividido em dois subgrupos. São eles o Eubactérias, que engloba as bactérias verdadeiras e cianobactérias, e o Arqueobactérias, ou Arques, que são algumas espécies de bactérias que vivem em ambientes extremos. Existem também as doenças causadas por bactérias, que são muitas. No caso, as bactérias podem causar problemas à saúde, e as doenças causadas por bactérias ocorrem através da transmissão por alimentos contaminados ou então em contato com pessoas doentes. Alguns exemplos das doenças causadas por bactérias são as seguintes: o botulismo, que é causada pela bactéria Clostridium botulinum, encontrada no solo e em alimentos de origem vegetal e animal. Brucelose, que é a infecção causada por bactérias do gênero Brucella. Clamídia, que é uma doença sexualmente transmissível, causada pela bactéria Chlamydia trachomatis, que afeta os órgãos genitais masculinos e femininos. A cólera, que é uma doença
infecto-contagiosa causada pela bactéria Vibrio cholerae, a coqueluche, que é uma doença respiratória infecto-contagiosa causada pela bactéria Bordetella pertussis. Temos também a difteria, que é uma doença infecto-contagiosa causada pela bactéria Corynebacterium diphtheriae. Temos a febre tifoide, que é uma doença aguda causada pela bactéria Salmonella enterica, sorotipo TIPF. Esse é o nome todinho dela. Temos a hanseníase, que é uma doença crônica causada pela bactéria Mycobacterium leprae. Temos também a pneumonia, que é uma doença respiratória causada pela bactéria Streptococcus pneumoniae. Eu acho que esse é o último slide. Pronto, esse era o nosso último slide. Assim a gente finaliza nosso primeiro bimestre e tem uma atividadezinha para vocês, para finalizar. É a atividade da apostila, é responder todas as perguntas nela mesma. E na próxima aula nós nos reencontraremos no mesmo horário. Eu vou continuar gravando os vídeos. Eu acho que por enquanto está sendo o melhor meio. Acompanhe melhor vocês. Tenham todas uma ótima tarde e aguardo vocês no grupo.